Mas vamos começar pelo princípio, que eu acho que a coisa mais importante é criando as bases do conhecimento com vocês. E aí vai, veja. Não adianta você querer se comunicar, e para mim a coisa mais importante é você ter claro na sua cabeça o que é que você vai passar. Então, assim, se você vai para uma apresentação, seja de um projeto, seja de uma ideia, seja o que seja, você tem que ser profundo conhecedor do tema. E esse tema tem que estar, não é num pedaço de papel, né? E eu já presenciei várias apresentações em que os profissionais levavam o PowerPoint e liam o PowerPoint. Isso não é comunicar, né? Ao contrário, é a falta de conhecimento. PowerPoint para a gente são guidelines, são linhas que a gente usa para poder seguir o raciocínio, mas nunca uma leitura. Então, conhecer o conteúdo de uma forma estruturada, bem montada, é fundamental. E aí você tem que ter repertório. O que é repertório? É assim, se você vai falar sobre gestão, né, você tem que primeiro ir atrás das palavras, das pessoas, de como é que fala, quais são os termos, qual é a linguagem desse público para o qual você vai falar. Então, para falar de gestão, significa você conseguir falar sobre números, sobre resultados, sobre DRE, sobre fluxo, sobre gestão de gente, sobre gestão... E aí vai um linguajar muito próprio, que dependendo do seu assunto, você tem que conhecer. E a conversa, ela só flui de uma forma normal se você tiver na sua cabeça, né? E não é aqui, viu, minha gente? É aqui atrás, porque tem que estar na base do seu conhecimento. O que você vai falar e a estrutura do pensamento, a estrutura, como é que você vai usar esse conhecimento para fluir o conceito e atrair as pessoas que estão do outro lado. A partir daí, consciente, bem estruturado na temática, você vai para as outras ferramentas, né? Falar não é só colocar as palavras, mas é o jeito que você coloca. Então, as mãos, o rosto, a face, a voz, o tom da voz, tudo isso altera a sua comunicação. Quando você está com insegurança, a sua tendência numa apresentação é baixar o tom da voz, está com o tom da voz mais assim, para baixo, né? É exatamente o que acontece quando você não está seguro do material, ou quando você não está seguro de que você é competente para falar para aquelas pessoas. Então, a força da voz, a impostadura da voz, o jeito que você fala, faz uma diferença muito grande quando você está tentando convencer alguém. A partir daí, a gente usa as outras ferramentas, né? Que é a mão, que é o rosto. Então, assim, vamos pensar, eu quero, de alguma forma, dizer assim, vem cá, né? Aí você faz assim, vem cá, ó, vem cá, ó, minha gente, olha esse conceito, vê só se não tem alguma coerência. Ó, vê esse pedacinho aqui, ó, que eu estou puxando de conteúdo, vê, ó. Então, vê, as mãos passando o recado, né? Isso tudo é comunicação. Tudo isso é comunicação, né? E a impostadura do corpo, né? Se você está com autonomia, se você está de boa, se você está bem, a sua impostadura, ela é para frente, ela não é para trás, não é aquela pessoa que está assim na apresentação, falando, não, é assim, ó, estou falando porque eu tenho domínio, porque eu tenho força, porque eu sei o que eu quero passar para você, porque eu sei o que é importante que você saiba para que você me ajude no meu projeto. Então, assim, vamos pensar em comunicação, então, com 4 pilares, né? Onde a gente, primeiro, precisa ter muito controle do conteúdo, ter uma impostadura de corpo, de voz, de linguagem manual, de linguagem facial, para atrair as pessoas que estão assistindo à sua audiência, né? Seja ela qual seja a sua audiência, seja um subordinado, seja a sua equipe, seja a equipe de diretores, seja a equipe da sua empresa pessoal que você vai falar, tudo isso são formas importantes. E aí eu vou começar a adentrar numa temática que eu acho que vai ajudar bastante vocês, que é entender o que é que acontece quando a gente está falando para um público mais qualitativo, com mais qualidade, né? É fundamental a gente estrategicamente entender algumas coisas. E eu vou falar com vocês aqui um pouco, mas vou fazer uso de uma pesquisa, certo? Maravilhosa da Harvard Business Review, que trouxe os tipos de pessoas que escutam, quer dizer, de pessoa que é o teu público, né? Que tipo de gente está sentado do outro lado quando você entra numa reunião. E é muito comum a gente fazer um material maravilhoso, assim, tudo muito pronto, só que a gente prepara o conteúdo para a gente, a beleza, a estrutura, as cores, né?
E é exatamente o contrário, né? Você não tem que preparar a apresentação para você não tem que preparar a comunicação para você tem que preparar a comunicação para a sua audiência, né? E outra coisa importante, dentre aquelas pessoas que estão ali na sua audiência, tem um ou dois que vão decidir se o projeto vai em frente, se o projeto não vai em frente, se é bom, se não é bom, se vai autorizar ou se não vai autorizar. Então você tem que estar muito consciente assim, quem é o meu cliente? Quem é a minha escuta principal? Né? E a partir daí, começar a compreender o perfil dele. E é por aqui que eu vou começar a entrar com vocês em audiência, né? Em audiência para uma comunicação ou para uma apresentação de sucesso. Vamos por aí que talvez seja um caminho legal. E eles fizeram uma pesquisa e definiram que existem 5 tipos, ok? E aqui eu vou começar a pegar algumas filas de material que eu tenho aqui na minha mão. Então, assim, eles dizem que tem, olha, os carismáticos, os pensadores, os céticos, os seguidores e os controladores. São 5 tipos de pessoas que podem estar na tua audiência. Cada um deles vai objetivar uma coisa diferente do outro. A forma de você falar com eles é diferente. Então, por que é importante saber, né, quem é essa pessoa que você vai falar? Porque, dependendo de quem eles sejam, eles têm um peso lá dentro também. Então, eles dizem assim, em qualquer apresentação, na média, 25% dos seus ouvintes vão ser carismáticos, 11% vão ser pensadores, 19% céticos, 36% eles seguem a decisão da maioria e 9% são controladores. Quais são as características dessas figuras, né? É engraçado a característica, porque assim, é mais ou menos como eles vão se comportar. Mas você vai ver que depois a forma como ele se comporta não é a forma que você vai acessar ele. E aí, neste material, ele traz assim, bem abertinho, como é que você deve, de alguma forma, se comportar. Então, assim, carismático, normalmente ele é aberto. Normalmente ele conversa, ele interage, ele está ali na conversa com você, ok? Aí a gente tem os pensadores. Os pensadores, eles são inteligentes, eles são muito racionais. Então, o que eles fazem normalmente? Eles querem ver dados, eles querem ver lógica, eles querem compreender de onde é que vem o que você, de alguma forma, está apresentando. Então, é uma forma diferente de enxergar, né? E aí tem os céticos, né? Cético, você sabe, ele vai, de qualquer forma, achar o seu defeito e vai procurar tudo para negar a sua tese, né? Normalmente são muito exigentes, são, às vezes, agressivos no meio da apresentação, então são pessoas que você tem que estar muito cuidado numa apresentação. E aí, eles trazem os seguidores. Os seguidores representam 36%. Então, se você consegue juntar carismático mais seguidores, você vai ter 25 com 36. Você vai ter mais do que 50% da sua audiência em conjunto. E aí são composições que você vai tentar entender para atacar aquele seu cliente que você está, de alguma forma, querendo fazer com que ele te dê a resposta que você precisa. E, por final, tem os controladores, 9%. São muito rígidos, eles querem estar no controle, eles são mais reativos, porque eles querem ter certeza que aquilo que está acontecendo, de alguma forma, tem a ver com o que eles estão fazendo. E aí é quando eu estou dizendo, minha gente, não é só sobre comunicar. Comunicar é a largada, mas a partir daí, entende quem é teu cliente, entende para quem é que você vai falar. E aí eu vou pegar agora a ajuda do material para poder, de alguma forma, estar conduzindo com vocês. Então, só para vocês terem uma ideia, quais são as palavras-chave de um carismático? Resultados comprovados, ações, mostrar, ver, eles são simples, eles são claros e eles são muito focados. Isso é o que a gente chama dos carismáticos. Os pensadores, como é que eles agem? Eles são a qualidade, eles são focados, eles são acadêmicos. Então, vê só, uma apresentação para um público bom de conversa é diferente de uma conversa acadêmica, que tem que ser mais estruturada. Pensar, dados qualitativos, inteligente, plano, é um especialista. Então, assim, o pensador, ele é completamente estruturado. Como é que são os céticos? As palavras-chave para um cético seria sentir, compreender, poder, ação, suspeito, precisa confiar, exigir, disruptivo. Ele de alguma forma, ele tende para disruptivo.
mas na prática ele quer quebrar a regra, ele quer dizer que tem algo mais arrojado nessa conversa. Como é que funcionam os seguidores? Ele gosta de inovar, ele quer agilizar, ele é um especialista também, mas ele trabalha muito por semelhança, né? Se você trabalhar ele de forma prévia, vai ser mais fácil na hora da reunião, ele de alguma forma se aglutinar o seu pensamento. Então, características muito diferentes e palavras para usar também muito diferentes. E, por final, os controladores são detalhistas, são focados em facto, em razão, em lógica, no poder também. Ele quer ter simplesmente entender como é que você vai fazer. Então, cada um deles tem uma característica, tem um jeito, tem as palavras, tem a forma. Agora, se você quiser chegar neles, efetivamente, o que é que vocês têm que apresentar? Olha lá vai, minha gente. Nos carismáticos, como é que você deve conduzir a apresentação? Quando pretender convencer um carismático, combata o impulso de ser levado pelo entusiasmo que ele demonstra, ok? Apresente, focalize o debate nos resultados. Apresente argumentos simples, não sofistique demais, seja direto, recorra a suportes visuais, mostre o que você está querendo apresentar, para que ele compreenda o que você está querendo dizer, e as características e os benefícios da sua proposta. Então, eles são mais dóceis de você ligar, mas não significa que você não tenha que mostrar com muita clareza. A gente está falando de comunicação estratégica, não esqueça, né, ao final. Vamos em frente. Os pensadores, se você quer que ele lhe acompanhe, o que você deve fazer? Primeiro, tenha muitos dados e informações. Os pensadores necessitam do maior número de informação possível, incluindo todas pertinentes a estudos de mercado, inquérito, pesquisa com cliente. Então, assim, ele é dado puro, ele é acadêmico, pensa. Ele quer a coisa, de alguma forma, com o fato e a realidade muito ajustada a uma técnica, né? Os céticos necessitam de toda a credibilidade que conseguir reunir. Se não possui influência necessária, isso é importante. Se você não possui influência necessária para lidar com um cético, é necessário, talvez, antes da reunião, você encontrar alguém que ele confie, ok? Para que na hora H que ele colocar um ponto, essa pessoa que ele confia entra e dê uma ajudazinha, tá? Porque aí ela consegue, de repente, botar na linguagem dele, falar não em nome dele, mas de uma forma que ele consiga dizer que tem alguém que pensa igual e que pode, de alguma forma, ajudá-lo no pensamento ou na estruturação daquela ideia. Os seguidores tendem a centrar-se em métodos comprovados. Então, assim, se você tem uma pesquisa bem feita, bem elaborada, bem estruturada, vai te ajudar muito. Referências e testemunhas são importantes. Os fatores da persuasão necessitam de estar seguro para a tomada de decisão. O seguidor, ele não é uma pessoa que segue, ele é uma pessoa que ele é mais flexível, ele consegue se adaptar, mas ele precisa entender não com a lógica, né, de um pensador, nem com a tranquilidade de um carismático, mas ele precisa compreender para poder fluir junto com você. Ele é mais fácil de você acessar. E, ao final, os controladores, para esses, é assim, os argumentos precisam estar estruturados e serem credíveis. O controlador pretende detalhes, mas apenas se estes vierem de um especialista. Então, vamos lá. Você não é um especialista do assunto, você não tem o completo controle. Antes do material, prepara. No meio da reunião, fala assim, olha, eu conversei com fulano, que é especialista no assunto, e sendo especialista, ele me deu tal dica. Então, aqui na minha apresentação não tá, mas tem isso aqui, ó, que pode ser que fulano e tal, que sabe de alguma forma está aí se colocando. Não seja muito agressivo na apresentação para atender um controlador, né? Porque ele é aquela pessoa que precisa estar no controle do ambiente, ele tem que se sentir bem para poder de alguma forma vir até você. E assim, é muito engraçado, porque dizer assim, a melhor aposta é apenas disponibilizar os dados que os controladores necessitam e esperar que ele tire suas próprias ideias. Então, veja só, minha gente, o que é que eu estou trazendo nesse appointment da gente hoje, né?
Primeira coisa, comunicar é conhecer conteúdo. Comunicar é saber estruturar a ideia. Comunicar é usar o que a gente tem de ferramenta, voz, pensamento, estrutura, corpo, impostadura, para poder passar o conteúdo. Mas, ao mesmo tempo, pensando estrategicamente numa comunicação para atingir um público mais sofisticado, saiba quem é o seu cliente, saiba como ele é.